quando eu parei de viver a fé dos meus pais, tudo mudou na minha vida. Olá, mulher preciosa, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma etapa da minha vida, mais uma jornada que eu passei, transformação, e eu creio que ela pode te edificar e acrescentar de alguma forma na sua vida também. Então vamos para mais um Florescer. Queria compartilhar com vocês hoje, queria que você sentasse aí agora, pegasse um café, uma água. Eu quero deixar bem claro que isso não é sobre religião, mas fique nesse vídeo do início ao fim para você entender e não fazer julgamentos contrários e, maior ainda, perder a essência desse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Dila Cardoso, seja muito bem-vinda por aqui. Esse canal, o intuito dele é ajudar mulheres a florescer de dentro para fora, resgatando a sua essência, se posicionando através da sua mentalidade, do seu posicionamento, das suas roupas, de todo o seu comportamento. Então, se você tem esse desejo de viver isso, continue por aqui também. E eu queria compartilhar com vocês uma fase da minha vida que foi transformador e que foi um divisor de águas. Foi onde tudo realmente fez sentido, onde tudo começou a se encaixar e transformou minha vida por completo. Eu cresci no lar evangélico, desde que eu nasci. Eu fui criada na igreja, participando de grupos de louvor, cantava na igreja, participava de todos os compromissos que tinham na igreja. Os meus pais eram muito assíduos na igreja e eu tive vários compromissos, vários cargos dentro da igreja, como regente de conjunto, ministro de louvor, cantava sozinha. Então eu vivi essa jornada assim, canto e todas essas coisas dentro da igreja. Então eu sempre soube da pessoa de Cristo, de Jesus e tudo, mas ao longo dos anos eu descobri que eu vivia a fé dos meus pais, a fé que eles tinham em Deus. Então eu tinha fé porque eles tinham fé, e eu acho que isso é muito normal, porque os nossos pais passam a base daquilo que eles têm, do que eles carregam para nós, e isso é maravilhoso. Mas eu percebi também ao longo do amadurecimento que a minha adolescência ela foi regada por convicções dos meus pais, e por mim gerava mais medo do que temor a Deus. E é diferente quando a gente tem temor e quando a gente tem medo. Vocês concordam comigo? Então foi assim a minha jornada. Eu percebi que eu estava vivendo sempre a fé deles, porque eu ficava com um pé na igreja e um pé no mundo. Pé na igreja, a gente costuma dizer assim, eu falo que é o linguajar cristão, né, mesmo, né, o pé na igreja, o pé no mundo, mas eu andava nos dois mundos mesmo, numa fase da minha vida. Então, eu não tinha convicção do que eu queria, e é normal alguns adolescentes passarem por isso, e eu passei por isso. E com tudo isso eu carreguei algumas marcas, né? Fiz algumas escolhas erradas, mas a mais certa de todas nesse processo da adolescência foi ter me casado, né? Eu casei muito nova, eu casei com 19 anos. Eu cresci crendo que nós tínhamos que sair da casa dos pais para casar, né? Mulher e tudo. E tenho esses valores dentro de mim, na minha mente. Foi a melhor decisão que eu fiz, foi ter me casado nova. Não me arrependo de jeito nenhum. E pela pessoa que eu escolhi, que Deus colocou no meu caminho. Então, nesse processo de indas e vindas ali da vida com Deus, e mundão e doideira, aquela vida assim desregrada, em muitos momentos eu consegui me preservar, em outros não. E aí eu fui crescendo, amadurecendo e acabei migrando de país, né? Eu moro na Europa já há 10 anos, eu e meu esposo, e agora eu sou mãe, eu tenho filhos que nasceram todos os dois aqui. Mas nessa jornada de mudar de país, nós enfrentamos muitos desafios, né? Porque você desapega da sua família, você tem que recomeçar no outro lugar, uma língua diferente, um clima diferente. Então muitas coisas vão desconstruindo na sua mente. E chegando na Europa, a gente enfrentou muitos desafios financeiros, muita dificuldade, muita escassez, muitos problemas conjugais, nosso relacionamento também, né? De se alinhar, enfim. Então, vivi alguns anos lá casada, depois nós viemos para
para a Europa, porque meu marido já tinha esse sonho de mudar de país, migrar e tudo. E nesse processo eu tive uma experiência muito grande com Deus, porque eu descobri, né, que eu vivia a religião dos meus pais aí nesse momento. Eu não tinha uma vida assim de devoção, de devocional, de oração, assim, eu tinha os meus momentos, né, de entrega com Deus, mas eu acho que eles eram mais superficiais, mais rasos. Eu fazia somente aquilo que eu aprendi com os meus pais, somente o que eles me deram. E muitas das vezes nós mulheres chegamos já nessa fase aí dos 30 ainda vivendo a religião dos pais e não vivendo a sua própria experiência, a sua própria comunhão, a sua própria busca, sabe? Porque é diferente. Eu não sei se você que está me vendo agora aqui nesse vídeo, se você é cristã ou não, se você tem a fé em Deus, mas é diferente quando nós buscamos por nós mesmas ou quando é imposto por seu pai, sua mãe fala para você buscar, ou porque apresentaram para você e você vai para aquela pressão ou para o medo, igual eu falei, né? Eu tinha muito medo assim, da mão de Deus e a volta de Cristo, e eu não tinha o conhecimento de um Deus perto, de um Deus pai, de um Deus amigo. Eu tinha só um Deus distante, um relacionamento de Deus, um Deus distante, e vivia mais religião do que Cristo de fato dentro de mim. Tá entendendo? Porque tem muitas mulheres que acabam vivendo mais enraizadas na religião e não Jesus de fato. Nós só conseguimos viver Jesus na totalidade, de verdade, quando nós criamos, quando nós entendemos que Deus é um Deus perto, que não é um Deus de longe. Então, nesse processo da minha mudança para cá, para a Europa, nós tivemos uma viagem, tivemos um problema nessa viagem, aconteceu muitas coisas assim, negativas. Isso foi muitos anos atrás, né? Porque eu já estou aqui já há 10 anos. E foi quando tudo mudou e a chave virou. Sendo evangélica desde criança, eu nunca tinha ouvido audivelmente Jesus falar. Ouvi assim, eu ouvi Deus falar. E essa experiência me emociona, me marcou, porque eu ouvi Deus falar, um Deus de perto. Nós tínhamos passado um desafio muito grande, eu e meu esposo, e nesse dia a gente estava num ônibus de viagem, e eu falei com Deus assim que eu precisava ouvir Ele naquela situação, o que fazer, e eu precisava ouvir Deus falar. Quando eu ouvi, e quando eu fiz aquele pedido, e eu abaixei minha cabeça assim, parecia que eu ia dormir, e eu não dormia, eu não estava sonhando. Eu ouvi Deus falar comigo que era nítido para fazer. E aquilo me marcou de tal forma que eu falei assim, gente, eu tô sonhando, eu tô o quê? Eu nunca tinha tido aquela experiência tão real, tão palpável. E foi uma visão de fato que eu vivi. Só quem conhece a Deus de verdade vai entender o que eu estou falando. E ali eu tive a minha experiência com Deus. E ali se quebrou viver a fé dos meus pais. Viver a fé, viver a religião, viver as escolhas dos meus pais espiritualmente, sabe? Eu tive a minha experiência que me marcou e eu comecei a buscar a Deus de uma forma diferente. Pensei, eu posso ter acesso a Deus? Um Deus que vai, ó, tá lá com um chicote, tchá, tchá, e vai me chicotar e vai me mandar lá pro mármore. Eu tinha essa mentalidade assim muito forte em mim que me afastava de Deus, sabe? De criar esse vínculo de paternidade com Cristo. E isso me tornava uma mulher muito insegura. Eu queria ser aceita de qualquer jeito. Eu não conseguia ter uma segurança de fato. Eu tive um pai presente. Mas ao mesmo tempo meu pai trabalhava muito viajando e tudo. Não era só a figura paterna, mas era a figura paterna de Cristo que eu não tinha enraizado dentro de mim ainda, sabe? E naquele momento ligou o céu a mim e eu comecei a querer ser transformada. Eu sou uma mulher que tem um temperamento colérico. Não sei se você é colérico, se você entende temperamento, isso é muito importante. Eu quero falar mais com vocês sobre isso aqui também. E eu sempre fui muito firme, muito dura, e eu comecei a buscar a Deus. E eu vou falar mais sobre isso com vocês depois, para transformar, né? Ajudar a controlar o meu temperamento, a mudar a minha natureza, a mudar a minha imagem, a mudar tudo em mim.
E aí eu comecei a fazer devocional, eu comecei a me entregar, eu comecei a orar e eu comecei a ouvir a Deus, ter experiências e Deus falar comigo e eu ter discernimento o que era Deus, o que era minha mente, o que era carne. Eu comecei a ter esse relacionamento, porque Deus se apresentou a mim de uma forma que ninguém que falou para mim de Jesus um dia se apresentou. Eu já estava convivendo com algumas pessoas de um grupo caseiro, onde tinha cultos e tudo, que me ajudou bastante nessa jornada de conhecer mais sobre Deus e não religião de fato, mas sim a pessoa de Cristo e o quanto precisamos ser parecido com Ele e o quanto a nossa conduta precisa ser alinhada, estar alinhada com a de Deus. E foi ali, nessa busca diária, que eu fui me tornando uma mulher diferente. Que eu fui me sentindo uma mulher de verdade. Porque até então eu me sentia uma menina. Porque aquilo não tinha sido rompido. E eu quero que você preste bastante atenção nesse parêntese aqui agora, menina, mulher. Quantas vezes nós estamos vivendo como meninas? Quantas vezes a sua menina interior não foi curada? Quantas vezes a sua menina ali é que reina? E hoje você não consegue ser uma boa esposa, você não consegue ser uma boa mãe, você não consegue ter uma profissão que você sempre sonhou, você não consegue viver de fato para Cristo, você está sempre na doideira da vida, né? Começa a ir para a igreja e depois desanima, ou começa outros projetos e depois desanima, porque a sua vida não está alinhada com a de Deus, com a de Cristo, porque você ainda é menina. E nós precisamos deixar a menina e ser mulher. Quando eu fui casar, meu pai falou uma frase assim para mim: minha filha, você está pronta mesmo para casar? Porque não se casa menina. Menina não casa, se casa mulher. Então, se você está falando para mim que vai casar, é porque você se tornou uma mulher. Eu tinha 19 anos. Eu era madura já para muitas coisas, para outras não, né? Uma menina, 19 anos. Falei, não, sim, eu estou pronta, sou uma mulher. E no meu casamento eu tive atitudes de menina. Muito. E quantas mulheres ainda têm 25, 28, 30, 40, 50 e ainda são meninas? Porque é uma escolha querer amadurecer. É uma escolha de conhecimento, é uma escolha de busca para poder, de fato, lidar com as situações, com as demandas da vida. E minha vida espiritual, ela mudou a partir desse processo que eu vivi. Então, talvez o que você precisa abandonar hoje para ter uma comunhão com Deus de verdade é a menina lá da infância. O Jesus que te apresentaram lá na infância. Agora chega a hora de você conhecer um Deus pelas suas próprias buscas, as suas próprias vivências, o seu relacionamento. Esse relacionamento que me faz ser apaixonada por Cristo. Esse relacionamento diário de ler uma Bíblia, Ela tá aqui, inclusive, ó, que eu fiz meu devocional de manhã com os meus filhos. De hoje ser uma mulher melhor. Eu pedia tanto a Deus, gente, para mudar a minha natureza, para me tornar uma pessoa mais leve, sabe? E sozinha eu não ia conseguir, porque eu ainda era muito menina. Eu, mesmo já na idade de ser mulher, eu ainda era menina para muitas coisas, impulsiva, intolerante. E eu quero falar para você, nós precisamos mudar. Nós precisamos ser mais resilientes com as coisas, com a vida. Nós precisamos de posicionamento. E em Cristo nós encontramos esse lugar, sabe? Por isso que eu falo, não é sobre religião, é sobre relacionamento com Deus diário. Porque às vezes você pode ir na igreja a vida inteira, continua mentindo, continua fazendo maledicência, continua com sentimento de inveja, não cresce, não evolui, briga, né? É impaciente, tantas outras coisas que pode ainda estar viva dentro de você e que precisa morrer. Mas para isso você precisa se curar da menina que está latente em você. Eu quero concluir a minha história falando que depois que veio esse divisor de águas na minha vida, eu só estou hoje aqui falando para vocês porque eu de fato encontrei Deus. Eu de fato encontrei a paternidade de Cristo sobre a minha vida. Eu entendi que existia um Deus perto, um Deus Pai, que estava pronto
a me ouvir, a me ensinar, a me corrigir, a me parar, a me lançar, a me ajudar a alcançar o que eu preciso, ao nível espiritual, ao nível sentimental, ao nível conjugal, em todas as áreas da nossa vida, porque é Ele quem controla todas as coisas. Então, a partir disso, a minha vida tomou outro rumo, eu comecei a tomar outras decisões e comecei a ter o estilo de vida de busca diária. Porque a busca não é só no domingo, a busca é todos os dias, a transformação é todo dia dando um passo de conhecimento. E esse Deus Pai, ele nos chama para perto e fala: vem filha, vem que eu te ajudo, vem que eu te sustento. E eu vivi muitos processos de problemas emocionais nessa minha jornada e a mão dele me resgatou. E hoje eu estou aqui para te ajudar a encontrar esse pai amigo e dizer para você assim que aquilo que você precisa e que você tanto quer só vai acontecer se você der o primeiro passo de fazer esse laço de pai e filho, de ser curada. Mulheres curadas ajudam outras mulheres a se curar. Não tem como uma mulher curada gerir uma casa, gerir filhos, porque machucado machuca também. Então pense nisso hoje. Eu estou compartilhando a minha história para acrescentar na sua vida. E, gente, eu tive que parar aqui o vídeo, porque se você não sabe, nesse momento eu tenho um bebê de 2 meses. Então, tive que parar, amamentar, mas eu quero concluir aqui para vocês essa mensagem que eu quis trazer hoje. Então, essa é a história que eu carrego. E foi assim que tudo começou a mudar na minha vida. Tendo essa clareza que hoje eu vivo, a minha fé com Cristo, e não desprezo tudo aquilo que os meus pais me passaram, não desprezo aquilo que eu vivi também. Foi a minha base do início, é claro, mas nós precisamos criar nossa própria base e nos tornar mulheres mais seguras, mais confiantes e mulheres posicionadas para a vida que Deus tem para nós. Ele tem algo individual para cada uma. E você precisa descobrir o que Ele quer de você. Para isso você precisa se entregar verdadeiramente. E se você ficou até o final desse vídeo, um beijo e vamos florescer.